Uma ótima noite a todos. São exatamente agora as 19 horas e 31 minutos. Beleza? Quero compartilhar com vocês aqui uma visão aí do meu mano Silvestre. Beleza? Gostei muito da visão dele, explanando aí o Apocalipse capítulo 11, onde ele vai falar aí das duas testemunhas, tá? E eu quero compartilhar com cada um de vocês, beleza? Essa visão do meu amigo Silvestre. Uma visão preterista, é a mesma visão que eu tenho, tá? E é isso aí, concordo plenamente, né, com a explanação dele com relação aí ao Apocalipse capítulo 11, onde vai falar exatamente aí das duas testemunhas. Então vamos que vamos. Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer uma análise, né, sobre Apocalipse 11, onde a gente vai ver uma alusão, né, o que pode ser essas duas testemunhas. Bom, aqui no capítulo 10, né, no finalzinho, fala para João, né, verso 11: disseram-me então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Certo? Deram-me depois um caniço, semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te e mede o templo de Deus. Ou seja, isso daqui prova que o templo ainda estava de pé. O templo mesmo. O altar e os que nele adoram. Aqui a gente vê uma medição do templo, simbolicamente, é claro, a mesma medição que lá em Zacarias ia ser construído, né? Que eles estavam retornando do cativeiro babilônico. Aqui já está fazendo outra medição, porém a gente já sabe que é para a destruição do templo. Verso 2: quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado, e não meças, pois ele foi entregue às nações, que durante 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. 42 meses são o quê? 3 anos e meio. A gente sabe que isso aconteceu, né, tanto com Antíoco, tanto com o Vespasiano, né, quer dizer, o Tito, e também lá na frente com Adriano, né, onde ele quis construir lá um templo pagão, no lugar do templo de Jerusalém, e teve aquela revolta de Bar Kokhba e o Rabino Akiva, tá? Então, esses 42 meses a gente vê repletas repetições que aconteceu em Jerusalém, certo? Vamos lá. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem vestidas de saco. O que é vestidas de saco? Por que será esses vestidas de saco? Esses aqui são trajes que os profetas usavam, né, quando desgraças iminentes iam se aproximando da nação, né? Lamentação e angústia. E também luto. A gente tem referências disso em Salmos 30, do 11, né? Salmos 35, 13, Salmos 69, 11, Ezequiel 27, 31, Joel 1, 8, né? Em Gênesis 37, 34. Também Acabe, quando viu a condenação de sua casa, né? 1 Reis 21, do 27 ao 29. Pano de saco também é arrependimento também, né? A gente vê Neemias 9, do 1 ao 2, Jonas 3, do 6 ao 8, né? E assim por diante. Então, vestidos de pano de saco quer dizer isso. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Essa expressão aqui, ela também foi usada para em Zacarias, né? Para Zorobabel e Josué. Quem era Zorobabel e quem foi Josué? Josué foi o governador de Judá, como se fosse um rei.
E ele teve a missão de construir o templo juntamente com Josué, que era o sumo sacerdote, né? Quem tem essa função de rei e sacerdote? Segundo o livro de Hebreus, Jesus ele teve essa função de rei e sacerdote. E também a igreja, né? Você vê isso em Apocalipse 1:6 e 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A igreja também, né? Candeeiros, né? São candeeiros, você vê isso em Apocalipse 1:20, né? Os cristãos que brilham no mundo diante do Eterno. Você vê isso em Mateus 5:14, 16, Efésios 5:8 e 1 Tessalonicenses 5:5, né? Então, tanto Jesus quanto a igreja, elas têm esse testemunho de ser, tem o sacerdócio e rei, sacerdócio real, né? Segundo o Novo Testamento. Caso alguém, né, vier prejudicá-las, sai de sua boca fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, é deste modo que deveriam morrer. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes o quiserem. Ou seja, a gente vê aqui referências, né, aos poderes simbólicos que tanto Moisés e Elias tiveram. Você vê isso em 1 Reis 17:18, compara com Lucas 4:25, Êxodo 7, né, o fogo do Elias vinha do céu. E aqui vem das duas testemunhas. Duas testemunhas não são duas, né, pessoas, é mais aqui simbólico em Apocalipse. E Elias, né, era o profeta e Moisés era um chefe político, correto? E também Jesus, né, no caso ele cumpre isso como reconstrutor e destruidor, né? E aqui se representam também a lei e os profetas, né, Moisés e Elias, que ambos foram, né, simbolicamente mortos. Ferir e alterar quantas vezes quiserem, a expressão que a gente viu. Vencer os inimigos, a gente vê isso no livro de Atos. Atos 5, do 17 ao 21, Atos 12, do 6 ao 24, Atos 16, do 23 ao 26, Atos 19, 13 ao 17. O próprio Paulo também, ele cegou Elimas, né? Você vê isso em Atos 13, do 9 ao 11. Eles tiveram muito poder, né? Atos 4, 33. E a palavra crescia, né, através dos apóstolos. Você vê isso em Atos 6, 7. Atos 19, 20. Eles também tinham armas espirituais, né? Você vê isso em 2 Coríntios 10, do 3 ao 6. Hebreus 4, 12. Então, isso aqui é o testemunho dos apóstolos também, né? Agora vamos para o verso 7. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo, né, no caso aqui pode ser uma referência a Nero, combaterá contra elas, vencê-la e as matará. Ou seja, os reis, né, do Império Romano mataram muitos, né, muitos dos cristãos, né, muitos dos ou judeus cristãos, né? Vamos lá continuar o texto. Ou seja, eles iam morrer. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. É na França isso? Não. Quem é chamado de Sodoma e Egito? Comparem, pessoal, com Isaías 1:10, tá? Onde se faz uma comparação de Israel com Sodoma e Egito pelo pecado que eles estavam cometendo naquela época.
Ezequiel 16, 48 ao 50, né? Também Israel é comparado ao Egito em Ezequiel 23, 8. Então essa daqui a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não tem nada a ver com a França, né? E a praça da grande cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado aonde? Só deixo aqui. Porque quando Jerusalém ela foi destruída, somente na cidade de Jerusalém, mais ou menos 1.100.000 pessoas foram mortas, né? E perto da praça, muita gente ia para lá. Ou seja, povos, nações e línguas. Você vê essa referência em Atos 2, do 9 a 11, onde muitos povos estavam em Jerusalém. Não era só judeu que morava lá. Eram muitos povos que viviam lá, né? Isso desde a época que, né, voltaram do exílio, também teve aquelas batalhas que eles venceram na época dos Macabeus, né? Bom, vamos continuar. Vamos falar aqui da morte das duas testemunhas, né? A besta que sobe do abismo as vence, né? Simbolizando aqui Roma, ou um dos soldados de Roma, né? Um dos generais. O cadáver significa o desprezo de Israel pelos servos, né? Negando o enterro digno. A gente vê as comparações de Sodoma e Egito. Agora vai falar aqui das testemunhas, né? Fala, os habitantes da terra se rejubilaram, né? Com isso, alegraram-se e trocaram presentes, pois esses dois profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus penetrou-os, e eles se puseram em pé. E grande medo se apoderou dos que os contemplavam. Ouvi então uma voz forte do céu que dizia: subi para aqui. E subirem para o céu na nuvem, e seus inimigos os contemplaram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, a 10ª parte da cidade caiu e 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória ao Deus do céu. A gente vai explicar aqui essa parte. Bem, vamos lá, vamos para o versículo 12, né? Ouvi então uma voz forte do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram para o céu na nuvem, seus inimigos os contemplaram. Né? O que seria esse subir aqui? Bom, vamos lá. Subir para aqui. Essa mesma expressão aparece em Apocalipse 4:1. E o próprio Jesus falou: aquele que ouvir a minha voz passará da vida para a morte. Eis que a hora e é agora em que os mortos ressuscitarão, né, que ouviram a voz dele. Ali não está falando de uma ressurreição literal, está falando de uma coisa simbólica, que as pessoas que iam escutá-lo iam passar da morte para a vida. Você vê isso também em Efésios 1, do 20 ao 22, Efésios 2,6, o que diz lá em Efésios 2,6, na carta do Paulo lá? Vamos dar uma lida. Olha que eu nem sou fã do Novo Testamento, né? Tem que usar aqui com os camaradas aqui. Efésios 2,6 diz o quê? Efésios 2,5. Quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Aqui ele está falando de morte física? Não. Pela graça foste salvos, e com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza de sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo já se considerava um cidadão do céu e ressuscitado.
Então aqui Apocalipse 11 também é totalmente simbólico, né? Você vê isso também em Hebreus 12, do 22 ao 24, né? E vamos continuar aqui. Os inimigos os contemplaram. Aqui, essas duas testemunhas, na visão aqui, parece ser tanto Jesus quanto a igreja, que carregam, né, a insígnias de reino sacerdotal. E por que os contemplaram seu testemunho? Por causa do testemunho deles, né? Porque por mais que eles fossem perseguidos, por quanto mais os matavam, o testemunho deles ia crescendo. Quando se fala Jesus e seus apóstolos, as duas testemunhas, Jesus é uma referência à palavra, tá? A palavra que ele anunciou, né? Por quê? Porque Jesus Cristo mesmo ele vai falar, né? Para os judeus: não sou eu que vos julgo, mas as palavras que eu tenho dito serão o seu juiz naquele grande dia, ou no último dia, em outras versões, né? E isso está lá em João, tá? Na verdade, a palavra de Jesus Cristo queria fazer o julgamento dos judeus. A própria palavra que ele disse, que ele pregou, e depois os discípulos dariam a continuidade, fariam obras que seriam maiores do que o próprio Jesus Cristo, levando o Evangelho, as boas novas a todas as nações de um mundo habitado. Beleza? Só uma deixa. Ok? Naquela mesma hora houve um grande terremoto, a 10ª parte da cidade caiu e 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória ao Deus do céu. Os sobreviventes dos ataques aqui que eles sofreram, né? Que no caso aqui são os mártires, né? Que seguiam ali o testemunho de Jesus. Aí diz: o segundo ai passou, eis que chega rapidamente o terceiro ai. É o sétimo. E o sétimo anjo tocou, houve então fortes vozes no céu, clamando. Isso aqui é simbólico, tá, gente? A realeza no mundo passou agora para nosso Senhor e seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí eu te pergunto, para o cristão, Jesus já não era considerado rei? Ele sempre foi considerado rei. A gente vê isso em Atos 17:7, ó. Vamos dar uma olhadinha. O que diz lá em Atos 17? Diz assim. Bom, veio do verso 6. Não os tendo encontrado, arrastaram Jasão e alguns irmãos por diante dos politarcas, vociferando. Estes são os que andaram revolucionando o mundo inteiro. Agora estão também aqui, e Jasão os recebe, né, em sua casa. Ora, todos eles agem contra os decretos de César, afirmando que há outro rei, Jesus. Assim agitaram a multidão e os politarcas, que ouviam essas coisas. Esses, contudo, tendo exigido fiança por parte de Jasão e dos outros, deixaram-nos em liberdade. Ou seja, aqui, ó, os apóstolos, né, causando lá o seu testemunho, e eles já consideravam Jesus como rei. Inclusive ele reinava, porque quem os capacitava? Não era Deus com o seu espírito? Eles não tinham esse forte testemunho? Eles não reinavam juntamente? Então é disso que o texto está falando, né? Quando ele fala aqui que eles reinavam, é porque o reino de Jesus Cristo ele não foi físico, não foi literal, entendeu? Na verdade, o reinado de Jesus Cristo ele foi um reinado espiritual. Por isso que ele vai falar lá em Lucas capítulo 17, quando um dos fariseus lá, né, questiona Jesus, faz uma pergunta para Jesus: quando chegaria o reino de Deus? Né? Jesus vai falar: o reino de Deus não é uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está dentro de cada um de vós, né? E ele mesmo vai falar para Pilatos que o reino dele não é um reino desse mundo, ou seja, um reino físico, literal, e sim um reino espiritual. Ele deixa claro isso. Então, na verdade, o reinado de Jesus Cristo, ele foi um reinado espiritual na mente
no coração dos discípulos, dos apóstolos. Por isso que ele vai falar lá em Mateus 28, lembre-se, vão a todos os povos do mundo, anuncie o evangelho do reino, as boas novas, né? Pregue a palavra, e depois ele vai falar, lembre-se de que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, tá? Então a gente consegue identificar isso, beleza? Continuando. Então já tinha esse reino. Aí fala, os 24 anciões que estão sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo, nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. As nações tinham se enfurecido, mas tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, de exterminar os que exterminam a terra. Né? Ele ia vingar os servos e os profetas como? Ele não falou ali que Jesus não falou que aquela geração ali ia pagar pelo sangue dos profetas em Jerusalém? Então, o templo de Deus que está no céu, aqui a gente está falando do templo celestial, se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, uma grande tempestade de granizo. Pessoal, se vocês literalizarem o texto de Apocalipse, vocês não vão para lugar nenhum, tá bom? Então é mais ou menos isso daqui que pode ser as duas testemunhas. Jesus e tanto também os cristãos. Não é a Bíblia. A Bíblia foi queimada simbolizando... Gente, a palavra de Deus ela não morre. Como é que a Bíblia foi queimada na França e simboliza as duas testemunhas mortas? Por acaso a palavra dele não é viva e eficaz? Então não tem como ser. Tá? Então aqui eu só estou dando uma alusão ao que pode ser as duas testemunhas, tá bom? Valeu, galera. Uma ótima noite a todos. Um abraço a todos. Fui.